Temos falado nesta série de mensagens, Natal é Deus conosco. Se você pergunta a uma criança, o que é Natal? A criança vai pensar em presente, festa, Papai Noel e assim por diante. Mas o que é Natal de fato? É Deus conosco. Natal é presente. Mas é o presente dado por Deus a nós. O perdão dos pecados através de Jesus Cristo. A salvação. Natal é o presente dado por Deus, que nasceu numa manjedoura, personificada na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Deus Criador e mantenedor do universo nasceu como homem. Natal é isso. Deus nos visitando, Deus nos trazendo salvação, perdão dos pecados. Isso é o que se chama de graça. E hoje veremos que a graça dá acesso à salvação. Falaremos sobre o que hoje? A graça dá acesso à salvação. Abramos a palavra do Senhor em Efésios 2, 7 a 10. Efésios 2, 7 a 10. Normalmente nós usamos do 8 a 10. Porém, deve-se atrelar o versículo anterior, o versículo 7. Isso são coisas de Halley. Versículo 7, para você entender o 8, 9 e o 10. Efésios 2, 7 a 10. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos criatura, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vemos aqui nesse texto a graça do Senhor. A graça é personificada na pessoa de Jesus Cristo. A graça é o presente que Deus trouxe à humanidade no Natal. E é essa graça que dá acesso a Deus. E o versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros. Paulo escreveu isto aqui, anos depois do nascimento de Jesus, morte e ressurreição, a vinda do Espírito Santo. Séculos vindouros quer dizer, nos próximos séculos, no século 20 e 21, em todos os séculos que ocorrer ainda a contagem do tempo, e por toda a eternidade, a graça será reverberada na eternidade, no céu, no universo, no paraíso, diante do trono do Senhor. É isso que diz o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, a graça que veio com Jesus, o presente de Deus à humanidade, que será lembrado por toda a eternidade, ela nos dá acesso à salvação. Natal é Deus conosco.
Mateus 1:23, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, Cristo Jesus, veio trazer a graça que nos dá acesso à salvação. Quem já foi ao Rio de Janeiro passear, certamente, entre tantos passeios, tomou o bondinho para acessar o Pão de Açúcar. Não há ônibus, não há metrô, não há jumento. Você só acessa o Morro do Pão de Açúcar de bondinho. É verdade ou não é? É verdade. Então o acesso normal, é claro que tem os alpinistas, mas esse povo a gente não conta, é doido. Mas gente normal vai acessar o Pão de Açúcar pelo bondinho. Portanto, o bondinho é o único acesso ao Pão de Açúcar. O Luiz, que é carioca, está ali achando bom, né? Maico, nós estamos muito felizes com você, viu, Teca? Deus te abençoe, Maico. Welcome. A graça, portanto, dá acesso à salvação. E essa graça é personificada na pessoa de Jesus. Jesus é a graça em pessoa. Natal é a vinda da graça. E esta graça é que nos dá acesso à salvação. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, o Pai do céu, senão por mim. João 14:6. É acesso exclusivo, assim como no bondinho de Pão de Açúcar. Para você acessar Deus, para você acessar a salvação, é através da graça, a graça trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Só que essa graça, ela tem que ser acessada individualmente, pessoalmente, um a um. Um dos exemplos que Jesus Cristo deu sobre isso está em João 10, versículo 7. João 10, versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Isso aí, para quem é da fazenda, quem é roceiro, quem é matuto-grossense, como eu, sabe muito bem. Quando você vai estar, não, lá em Custódia, né, aqui o reverendo é fazendeiro, meu irmão. Olha aqui o pastor, é verdade, Lucas Dias é fazendeiro. Ele te criava cabra, carneiro, lá na fazenda da família dele, lá em Custódia. E quando você vai separar, a gente fala apartar. O gado caprino do ovino, não é de ovo não, ovino é de ovelha. Você vai separando. Ou então, quando você está separando as vacas dos bezerros, ou o gado novo, que a gente chama de novilhas e novilhos, dos velhos, dos bois e das vacas, você tem que fazer separação. E vem todo o rebanho de uma vez. E normalmente você usa algo estreito. E não vem o caso aqui para explicar tudo. Mas só passa um de vez. Porque você não quer deixar o gado misturado. Você tem que apartar. E tem que passar pelo que a gente chama de porteira. E ali, eu estou falando, isso é coisa lá do Mato Grosso que eu estou acostumado. Você tem um grande curral e pequenas repartições. Então você vai tocando ali com os peões e vai pondo uma vaca para lá, um bezerro para lá, um touro para cá e um novilho para... E assim vai fazendo. É um a um. Quando Jesus está dizendo isso,
ele está se reportando à cultura agropastoril do seu tempo. Todo mundo sabia que as ovelhas precisavam de um aprisco, um lugar para dormir, para não serem atacadas por feras. E aí fazia separação. E a porta é onde ficava o porteiro. Quando Jesus fala, eu sou a porta, Jesus estava dizendo, tem que passar por mim, meu filho. É um a um. A pergunta é, você já passou por essa porta que se chama Jesus Cristo? Versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A graça dá acesso à salvação. E Jesus Cristo é a personificação da graça. Figura de linguagem, eu sou a porta. Você tem que encontrar essa porta. A graça era um dos mistérios de Deus. Mas eu posso dizer que a graça foi o principal mistério de Deus. Entre os mistérios, no capítulo 2 de Efésios, capítulo 12 também de Romanos, diz que o mistério, judeus e estrangeiros usufruindo do mesmo benefício da graça de Deus em Cristo. Dos dois ele fez um só homem, um só corpo. Isso para o judeu era inconcebível. Portanto, um dos mistérios da graça era que seria para todos os povos, todas as nações. Mas de todos os mistérios, o maior dos mistérios era a graça. Porque o trato de Deus com o homem sempre foi na base da obediência. De certa forma, da performance de cada um. E aí vem a graça. A graça, como nós falamos semana passada, não tem pareia não, meu irmão. A graça, ela é escandalosa. A graça é de graça. A graça foi concedida por Deus em toda a aliança de Deus com os seus fiéis. Os seus fiéis tinham que ter uma contrapartida de obediência, de cumprimento de deveres. Lembremos-nos da aliança sinaítica do Moisés. Agora vem Deus e fala: eu assumo toda a responsabilidade dessa nossa associação, da nossa sociedade. Eu entro com 100% e vocês entram com 0%. Isso é de graça ou não é? Quem é que assuma todo o ônus? Deus. Deus em Cristo, na cruz. E nós somente usufruindo do bônus, do benefício. Isto é graça. Portanto, de todos os mistérios revelados, a graça é o maior de todos. Veja que maravilha, 2:7 de Efésios. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. A graça chegou com o nascimento de Jesus. Natal é Deus conosco. Natal é a chegada da graça. A única participação humana que não é participação, é mais uma reação, é quando o Espírito Santo, diante da revelação da graça, nos instiga a fé. Mas a própria fé, que é o veículo para alcançarmos a graça, vem de Deus.
Ah, eu me converti. Hoje nós vamos ter batismo. Eu me converti tal dia assim, assim. Tudo bem, é uma maneira de dizer. Mas você não se converteu, você foi convertido pelo Espírito Santo. E o Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você tem fé em Jesus? Você sabe por que a sua vida é modificada? Porque Deus se revelou a você. Isto é instigação da fé. A fé veio a você e você falou: ah! Amém? Versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Tem que instigar a fé. Se você ainda não tem essa experiência, clame ao Senhor sinceramente, entra no seu quarto, faça como que Jacó no val de Jaboque, ele agarrou-se com o homem de Deus e disse: eu não te largo enquanto não me abençoar. Ele estava interessado na graça do homem de Deus. Ali é uma teofania, era uma manifestação de Deus em homem. Ali poderia ser o próprio Jesus Cristo. E ele se agarrou e falou: daqui você não sai. Olha, o interesse sincero de Jacó pela graça foi tão sincera que Deus teve que lhe tocar no nervo da perna. E ele passou manqueba o resto da vida. Lá vem Jacó: deixa que eu chuto, deixa que eu chuto, deixa que eu chuto. Por que isso? É que Deus tocou na minha coxa e me deixou aleijado, para eu nunca esquecer que Ele me concedeu a graça. Queira a graça. A graça é acessada pela fé. Peça a fé. Deus, eu não consigo entender, eu não consigo crer, mas chore na presença do Senhor. Dá-me vontade. Deus, toque no meu coração. Deus, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui em mim. Versículos 7 e 8, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, mediante a fé, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Portanto, a graça que dá acesso à salvação não é uma conquista humana. Vocês viram, está aí, vocês podem acessar a mensagem passadas, quando nós mostramos a dificuldade que é para um hindu ter contato com a divindade. Para começar, ele tem 330 milhões de deuses, é fácil? Segundo, tem que reencarnar 8 milhões e 400 mil vezes, como vegetal, como ave, como boi, como macaco. Vixe. E depois 200 vezes nas mais diferentes situações da vida. É fácil a salvação para o hindu? Não é fácil. Por isso que a graça não tem pareia, não. A graça foi comprada pelo sangue de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, João 1:27, que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7b. Hebreus 9:22. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A graça que veio
é de graça para nós, mas custou a vida de Jesus Cristo. E nós vimos mensagens passadas que Ele é o Cordeiro de Deus conhecido antes da fundação do mundo. Natal é Deus conosco, Natal é a manifestação da graça. A graça é personificada na pessoa do homem-Deus, Jesus Cristo. E aqui diz: não é uma conquista humana. Nós falamos, o homem se relaciona com os deuses, não com o Deus verdadeiro, de acordo com as suas religiões. Portanto, é muito difícil para um hindu ter segurança e tranquilidade na morte. Ele não sabe o que vai lhe acontecer. Se ele vier como um piolho, até tudo bem, mas se vier como um macaco fazendo macaquice, como animal aquático também. E depois, se ainda tiver ter passado por tudo, 200.000 vezes como ser humano nas mais diferentes condições humanas, passando pelo karma. O karma é o sofrimento que dá acesso à salvação. Tem que ter muita calma. Desculpa. Entendeu? Porque a salvação para eles é através do sofrimento. O sofrimento para eles é purificador. Mas a graça, o sofrimento não é nosso. Foi do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A graça não é uma conquista humana. E diz aqui no versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Em outras palavras seria assim: porque pela graça sois salvos. Pela graça se salva, mediante a fé. Isto não é conquista humana, é presente divino. Amém? Portanto, a salvação jamais será acessada através da religiosidade, até mesmo a cristã. A graça também não é acessada por boas obras. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu cumpro com meus deveres, sou uma pessoa justa. Porque está dizendo claramente, aqui no versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Entenda agora que a salvação só pode ser acessada pela graça. E essa graça trazida por Jesus Cristo, a graça veio no nascimento de Jesus, no Natal, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus veio à terra. É o versículo 14 do capítulo 1 de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? O verbo é o apelido de Jesus antes de nascer por João. E ele se tornou carne, Natal. Ele trouxe a graça. Oh, maravilha! Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. É isso que diz o versículo seguinte, o versículo 10. Efésios 2:10, por favor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Preste atenção nesse versículo.
esse versículo revela muita coisa da graça. Pois somos feitura dele. O verbo no original grego, feitura, é poema, que foi transliterado como poesia para nós. Lá é poema. Pois somos poema de Deus. Está vendo? Nós não somos pouca porcaria, não. Mas quando é que nós nos tornamos poema de Deus? É a segunda afirmação. Criados em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. É isso que nós estamos falando. Se você ainda não teve a experiência da conversão, de Deus tocar com a fé no seu coração, para você entender, ter revelação de Deus, enquanto você não tiver essa experiência, você não nasceu espiritualmente para Deus. Quando um religioso chamado Nicodemos, capítulo 3 de João, foi ter com Jesus, ele era um homem exemplar. E Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Aí ele pensou assim, a reencarnação é Allan Kardec? Aí Jesus fala, rapaz, você é professor de religião na nossa nação, você não sabe o que é nascer de novo? Não é nascer biologicamente, mas espiritualmente. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Todos nós temos que ter experiência do novo nascimento, criados em Cristo Jesus. Entendeu agora o que é criado em Cristo Jesus? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que de fato somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo nos tornou filhos por adoção do Pai. E como eu brinquei semana passada, ele vai ter que rachar a herança dele. Pensa num problema, que toda herança dá confusão. Partilha de inventário, pensa num angu de caroço. É difícil. E Jesus Cristo, coitadinho de Jesus Cristo, toda a riqueza que era só dele, vai ter que ser dividida conosco. Irmão, Jesus faz isso com a maior satisfação. Isso está lá em Romanos 8, 16 e 17. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Se você não tem experiência do novo nascimento, se você não nasceu de novo, você não tem discernimento de nada das coisas de Deus. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, pelo Espírito Santo de Deus. Cristo é chamado o segundo Adão. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Por favor, coloque novamente esse versículo de Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Entenderam agora? O que tem que valer na sua vida é esse novo ser criado em Deus. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós não acessamos a salvação através de boas obras, através de obras religiosas ou obras beneficentes, boas obras. As boas obras não são causa na nossa vida, no novo homem, são consequência. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não tem jeito de não citar Salmo 139. Tu me viste a substância ainda informe, Salmo 139, a partir do versículo 12.
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que é que Deus escreveu no livro que tem o seu nome na capa, que tem lá um dossiê com o seu nome? Deus escreveu todos os dias. Que dia que é hoje? É 28 de novembro de 2021. Esse dia está lá como um diário. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que é que Deus escreveu nesse livro dia a dia? O que Deus escreveu nesse dia a dia, foram as boas obras planejadas para mim e para você. Queira cumprir essas boas obras dia a dia. É um diário para cada dia. Deus escreveu. Nós fomos criados para essas boas obras. Portanto, a graça é um golpe fatal no orgulho humano. Versículo 9: não de obras para que ninguém se glorie. Ah, mas eu sou uma pessoa religiosa, eu cumpro meus compromissos com a religião, eu vou na igreja, eu coopero com os ministérios da igreja, eu vou na reunião de oração, eu dou dízimo, ofertas especiais. Isso é vanglória, isso é soberba, isso é arrogância. E o Senhor falou: ninguém vai se gloriar de nada, porque nada disso tem valor diante do eterno. Amém? Portanto, a graça dá acesso à salvação. E esta graça é um golpe fatal no orgulho, para que ninguém se glorie. Por isso, o primeiro quesito da proposta de governo de Jesus Cristo, que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, no Sermão da Montanha. Qual a primeira frase na proposta de governo do Rei dos Reis Jesus Cristo? Macarius to pitokos, isso é grego. Macarius é bem-aventurado, pitokos é pequenininho. Bem-aventurado, Macarius, bem-aventurado os humildes, pitoco é pequeno, humilde, ó. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. A pré-condição número 1 para acessar a graça, que acessa a salvação em Cristo Jesus, é a humildade. Não de obras para que ninguém se glorie. A gente chega lá em Jerusalém e vai num lugar que eles dizem que seria a manjedoura, a gruta onde Jesus nasceu. Eu falei, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Eles fizeram uma portícula de 1 metro de altura. Tem algumas mulheres, pessoas que não entram porque não passam pela porta. Aí eu perguntei ao guia, por que que tem essa entrada tão apertada para... Você tem que curvar, agachar assim, para entrar, para ver a gruta onde Jesus nasceu, onde diz lá em Belém. É uma suposição, mas, porém, é tido como o caso. Ele disse, porque na presença do Rei dos Reis, tem que se curvar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles terão acesso ao reino de Deus, da salvação. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus tem um dossiê, um diário já pré-escrito com o seu nome. Acorda de manhã, Senhor, o que é que o Senhor tem hoje para mim? Qual é a pauta? Estas são as boas obras. Você não pode levar a vida do seu jeito, seguindo ao apóstolo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva. Não pode, irmão.
A sua vida tem propósito. Você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você tem uma tarefa. E tem muito crente fugindo. É verdade. E estão achando com a maior cara de pau que não vai ter consequência. Eu vou te dar um versículo. Ninguém gosta desse. O chicote é para a costa do que se faz de besta. Na Bíblia não está assim. O chicote é para a costa do insensato. Se faz de insensato, eu não sabia, Senhor. Era assim. Mas por que está acontecendo isso? Rapaz, eu te orientei, só fez besteira, você nunca me ouviu? Busque essas boas obras. Portanto, a graça dá acesso à salvação. E o maravilhoso é que essa graça é eterna. Um dos hinos mais belos que se canta, a primeira frase é: cantam comigo, a graça eterna de Jesus. A graça eterna de Jesus. Esse hino é o hino talvez mais conhecido no mundo, que todo americano canta. Essa graça não é temporária, ela é eterna. Quando no céu estivermos e olharmos para o trono do Pai, viremos ao lado direito do Pai uma figura de uma imagem de homem. E você falou: aquele ali eu conheço. É o seu irmão Jesus Cristo, advogado junto ao Pai por toda a eternidade. Porque essa graça, ela é eterna. João 6,37. Palavras de Jesus. João 6,37, por favor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mais à frente Jesus disse: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu para ele? Os irmãos dele, os outros filhos por adoção. Ele disse: aquilo que o meu Pai me deu, que somos nós. Fazer o quê, né, meu irmão? Fazer o quê, né? Papai do céu nos deu para Jesus. Jesus falou, irmãozinho mais velho: aquilo que o meu Pai me deu, que é nossa arrenca toda, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. A minha riqueza são meus irmãos novos. E ninguém arrebatará da minha mão. É Painho e Juninho mais velho cuidando de nós. Não tem quem tira. E ninguém arrebatará, ninguém assaltará. Irmãos, portanto, a graça é eterna. Amém? Portanto, em toda a eternidade olharemos para o trono e veremos do lado aquele fidelizador da nossa salvação que nos trouxe a graça no Natal. A graça dá acesso à salvação. A graça para nós é de graça, mas para Cristo custou tudo. Ele pagou com a própria vida. Hebreus 2:9. Esse texto é fabuloso. O capítulo 1 e capítulo 2 de Hebreus. E aqui fala da missão de Jesus Cristo. No versículo 9 diz: vemos todavia aquele que, Jesus Cristo, por um pouco tendo sido feito menor dos que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Para nós é de graça, mas para ele
lhe custou a vida. E através da sua morte, a nós chegou a graça. Amém? Isso não é lindo? Um dia eu cheguei lá no condomínio e de uma hora para outra o Severino estava na portaria. Abri o portão, entrei com o carro e meio parei. E me deu uma doida. Vocês já perceberam que eu não tomei Gardenal hoje. Então eu tomei, eu sou assim sempre. Choro, rio, não é não? É a pessoa que fala, né? Ele é bipolar. Aí, de uma hora para outra eu falei, Severino, Jesus Cristo é igual remédio, se não tomar, não cura. E entrei para casa. Passou-se vários dias, um dia ele falou, pastor, aquilo que o senhor me falou, ficou batendo dentro de mim. O senhor falou que Jesus Cristo é igual remédio no frasco, no envelope. Se você não tomar, não vai fazer efeito, não vai te abençoar em nada. Cada um tem que tomar o seu. Pastor, eu fui para a igreja, aceitei Jesus Cristo e eu e minha família estamos de agora para frente servindo ao Senhor Jesus Cristo. A graça dá acesso à salvação. Mas como já foi falado aqui nesta noite, é uma decisão impessoal. Pessoal. Ninguém toma remédio para o outro. Ninguém toma vacina pelo outro. A vacina contra o pecado, sangue de Jesus, tem que ser tomado individualmente. A graça dá acesso à salvação. Você já tomou a sua dose? Se chama Jesus Cristo. Despedida de Josué do povo, depois de conquistar a terra. Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servais. Na vida, sempre há a possibilidade da escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome a sua dose. Tome a sua vacina contra o pecado. É individual. Você tem que fazer essa escolha. Você vai deixar até quando? Em Atos 26, versículos 28 e 29, Atos 26, 28 e 29, Paulo estava sendo julgado pelo rei Agripa, lá em Cesareia Marítima. Quem já foi lá sabe onde é. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei Agripa, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto esta prisão. Tem muita gente, como o rei Agripa, que por pouco não tem acesso à graça da salvação. Paulo falou isso ao rei Agripa. Vocês sabem, isso aí está em Atos 26, 28 e 29. Certa feita, um jovem chegou a Jesus Cristo e disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, você tem os mandamentos, obedeça-os. Aí ele disse, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Jesus olhou para ele e disse que Jesus o amou. Jesus gostou daquele jovem, daquela sinceridade, mas tocou no impedimento. Ele era rico, deveria ser muito rico, e a riqueza para ele era um ídolo, era um Deus. Jesus disse, você tem que quebrar esse ídolo, que se chama riqueza. Ele era rico, Jesus gostou dele. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Na interpretação você tem que entender bem.
nós não podemos usar palavras particulares genericamente. Jesus falou aquilo para aquele jovem rico, certo? Por quê? Para ele era o empecilho para a graça acessar a salvação. Irmão, qual é o ídolo que está na sua vida que lhe impede de acessar a graça que concede salvação? Você está sabendo o que eu estou falando. Você está relutando. Você nunca teve coragem. Por pouco, rei Agripa. E diz que esse jovem voltou muito triste, porque era riquíssimo. Isso está em Lucas 18, 18. Essa decisão tão necessária, que nem Agripa, nem o jovem rico optaram por ela, não tomaram a decisão de se beneficiar da graça em Cristo. Ela tem que ser confirmada pelo batismo. Mateus 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Portanto, quem crê tem que passar pela cerimônia do batismo. Veja o que Jesus Cristo também disse em Mateus 32 e 33. Esta decisão, se é sincera, tem que ser manifestada publicamente. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esta decisão por Cristo, ela não pode ser velada, ela tem que ser pública. Quem crer e for batizado, aquele que me confessar diante dos homens. Hoje nós teremos batismo no próximo culto, às 19 horas. É isso. Porque aquele que me negar, que não me assumir publicamente, está fora, vai para os quintos dos infernos. Talvez como o rei Agripa e como o jovem rico. Por pouco, Paulo, você quase me converte, fazendo irônico, né? Aí Paulo falou assim, quem dera, viu? Se Deus aceitasse por pouco você está fora. Jesus Cristo falou, inclusive, que a indefinição ou desprezo é rejeição. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Por isso, você tem que fidelizar a sua fé em Cristo pela graça, dar acesso à salvação. Jesus Cristo falando da graça, ele fala da pérola de grande valor, que um homem vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola de grande valor. Ou seja, ele falou, vale a pena vender tudo porque eu vou fazer um negócio extraordinário. Assim Jesus disse que é o reino de Deus, a graça, a salvação. Você tem que trocar tudo na vida. Para aquele jovem a riqueza era o ídolo. Você tem que trocar tudo. Gente, o que dará o homem em troca da sua alma? Não brinca com isso. Nós estamos falando de eternidade. Jesus foi crucificado entre dois marginais. Um deles fez graça com Jesus. O outro, quebrantado, arrependido, diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a graça escandalosa escancarou naquela triste tarde no crucificamento de Jesus. Jesus diz a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tome a decisão.
Não há participação, aquele jovem não desceu para batizar, não desceu para pedir perdão a quem ele tinha feito mal, mas ali ele se arrependeu, ele abraçou com a graça, assim como Jacó no val de Jaboque, eu não vou te largar enquanto não me abençoar. Queira a graça, desesperadamente, e você será feito uma nova criação. Criado em Deus, doravante poderá usufruir do que Deus planejou para você, no dossiê que tem o seu nome na capa. Na fazenda do Tio Joaquim, na Serra das Araras, lá no Mato Grosso, na época das águas, que chove muito, tinha se quebrado a ponte de madeira. Choveu demais e arrebentou com tudo. E quem estava de uma margem não poderia ter acesso ao outro. Sabe o que eles fizeram? Encontraram duas árvores fortes em ambas as margens. Ali colocaram um cabo de aço com uma carretilha, fizeram uma banqueta firme, e através daquela banqueta, no cabo de aço, com as roldanas, eles atravessavam o rio caudaloso. A graça dá acesso à salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus nos abençoe.